Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é Cabrito, de 2020. É um filme brasileiro que foi dirigido por um cara chamado Luciano de Azevedo, que também escreveu, produziu, fez a fotografia e a montagem, como é de se esperar de um filme independente brasileiro. Cabrito começou como um curta que foi lançado em 2015 e hoje eu vou falar aqui logo de cara que eu não assisti o curta. Eu nem conhecia ele, então esse longa foi uma surpresa completa pra mim. Ele estrelou há pouco tempo no Fantaspoa, o Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre, que esse ano está sendo realizado online e eu consegui assistir alguns filmes dele. E Cabrito foi um filme bem esquisito, mas que no geral foi um esquisito bom. Eu gostei. Mas antes de falar dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram Cabrito. O que vocês acharam do filme? Também deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. Também acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. E acho que é isso, esse vídeo tá meio na agilidade hoje. E a trama de Cabrito... Como é que eu vou falar isso sem dar spoiler agora logo no começo do vídeo? Eu vou tentar ser mais sucinto aqui, então quando eu liberar spoiler eu falo mais da trama. Cabrito é sobre uma família que mora no interior, onde tá rolando uma escassez de comida, ou talvez eles só não tenham condições de comprar comida mesmo. O filme foca em um dos 3 filhos da família, e a história é basicamente como a família dele fez ele virar um psicopata canibal quando adulto. A trama do filme é meio louca, é dividida em atos específicos e tem uma estrutura meio peculiar, então primeiro eu vou falar um pouco da técnica dele. Eu gostei bastante da fotografia e da direção. O diretor e fotógrafo também fez uma ambientação bem atmosférica de interior, e o filme todo tem uma sensação de pesadelo, porque ele intercala as cenas mais focadas em trama com umas cenas mais surreais, que tem uma fotografia mais monocromática e com coisas bem macabras acontecendo. Também tem muito plano noturno aqui, que a principal fonte de iluminação são umas velas na mesa, um lampião que o personagem carrega, o que eu acho que ajuda bastante nessa ambientação de interior, longe de tudo. O filme às vezes até me deu uma vibe meio A Bruxa na Roça. E o diretor fez uns planos realmente muito legais. O filme é dividido em 3 capítulos e cada ato tem pelo menos um plano muito longo e praticamente estático que põe um ator em evidência fazendo um monólogo. O que faz sentido porque cada ato do filme foca em um certo personagem, mais ou menos. Como esses personagens influenciaram no protagonista. O primeiro ato é o pai, o segundo ato é a mãe, e o terceiro ato é o próprio protagonista, cada um deles tem o seu momento ali. E as atuações estão muito boas também. Esses 3 atores principais de cada parte, acho que dá pra chamar assim, mandaram muito bem, mas eu acho que quem eu acabei gostando mais foi o pai do começo do filme mesmo. A cena que eu achei mais impressionante do filme foi justamente o monólogo dele, porque não é só ele parado na frente da câmera estática falando. Tem muita ação envolvida e é tudo feito em um plano longo que também é ponto de vista do protagonista. Então o ator que faz o pai interage bastante com a câmera também. E o personagem do pai é bem maluco, bem psicótico, tem uma cicatriz enorme na cara, e ele é bem excêntrico. Eu acho que uma comparação justa pra fazer é que ele é o Xerife Hoyt brasileiro do Massacre da Serra Elétrica, o remake. E falando em planos mais longos, também tem alguns planos com mais movimentação que são muito bons também. No começo do filme rola até uma coisa meio Evil Dead, a câmera do lado de fora da casa, passando pelas janelas, mostrando onde está todo mundo lá dentro, em cômodos diferentes. É uma técnica bem precisa. E o filme também tem várias estranhezas meio aleatórias que acontecem. Tem muitos elementos de terror diferentes, principalmente nessas cenas mais surreais. Tem uns planos de gore que piscam na tela. Tem a imagem mais marcante do filme, que é um homem sem camisa, coberto de sangue, usando uma cabeça destroçada de porco na cara. Fica parecendo uma capa de CD de grindcore. Tudo isso aparece muito rápido no filme, às vezes meio do nada mesmo, e essas imagens, junto com alguns outros recursos que ele usa, tipo um filtro de foto antiga que tem em uma determinada cena, tudo isso dá uma sensação de creepypasta pro filme, sabe? De que você tá assistindo alguma coisa muito errada e proibida ali. Eu só vou fazer uma reclamação aqui porque no meio desses planos tem uma cena que ele coloca aquele clássico plano da câmera no meio do mato apontando pra cima, girando, mostrando as árvores, que parece obrigatório em filme de terror de baixo orçamento que se passa no meio do mato. Eu vejo um desses e já me dá uns flashbacks daquele plano acontecendo em Romina e puta que pariu, não dá. A montagem do filme tem uma escolha estética peculiar, que ele usa um corte pra preto como transição em todas as cenas do filme. No começo eu acho que isso distrai bastante, mas mais pro final, quando começa a ter um monte de cena esquisita rolando, isso na verdade é bem efetivo em criar uma tensão ali. Porque quando corta pra preto tem uma certa tensão, você não sabe se o que vai aparecer agora vai ser outra cena seguindo a trama, ou se vai ser alguma bizarrice lá com um homem porco. Mas o filme no geral tem uma montagem meio confusa.
Tem algumas cenas que meio que só acontecem, que parecem meio desconexas. E eu acho que isso é proposital, foi feito pra te colocar no estado mental daquele protagonista que é bem surtado. E esse também não é o tipo de filme que te entrega tudo bonitinho em diálogo expositivo e deixa lá explicadinho direito. Algumas coisas você tem que deduzir e algumas lacunas você tem que preencher por si mesmo. Então esse roteiro, junto com esse tipo de montagem, pode ficar um pouco confuso. Ainda mais pra quem não tá muito acostumado a assistir uns filmes meio bizarros desse tipo. O filme tem efeitos bons, e o que eu acho curioso é que o filme é essencialmente sobre assassinatos, mas ele não tem nenhum efeito mirabolante, nenhuma cena de morte bizarra. Os efeitos que ele usa são mais pra objetos de cena mesmo. Então tem umas carne, uns gore esquisito, tem bastante efeito de sangue, tem uns cadáveres lá, esse tipo de coisa. E como eu disse, o roteiro desse filme é meio esquisito, tem uma estrutura um pouco diferente. Então agora eu vou falar um pouco mais da trama e liberar uns spoilers aqui. You've just crossed over into the spoiler zone. Como eu disse, a trama não é muito expositiva e ela é mais um estudo de personagem bem perturbado. O protagonista é um assassino e canibal, e o filme explora as origens dele e como ele se relacionava com a família dele, meio que mostrando como que ele ficou desse jeito. O filme é dividido em 3 capítulos, cada um tem um nome bonitinho que eu não vou lembrar agora, e todos eles usam aquela fonte de máquina de escrever surrada antiga. Ele tem esse formato meio de antologia até, com atores diferentes, que se trata do mesmo personagem, mas cada um dos atos funciona como uma história fechada também, e isso eu achei legal. O primeiro ato conta sobre a relação do protagonista com o pai, ou a falta de, porque é só problema. O segundo ato são os problemas dele com a mãe, e o terceiro é ele replicando esse abuso que ele recebeu com a vítima dele. Então, como eu disse, eu não vi o curta, eu não sabia a história do filme, então quando começa com esse lance do pai obrigando o filho a matar um cara, eu achei que ele fosse ser o vilão principal da história, é o que parecia. E aí quando o filho mata ele em 30 minutos e encerra o primeiro ato, eu fiquei bem surpreendido. E acho que pra bem ou pra mal, mas muito mais pra bem, esse foi um filme que eu assisti e eu não tinha ideia do que esperar dessa trama. Tem esse tema recorrente de porco no filme, que é relacionado ao assassino. O primeiro confronto dele com o pai que a gente vê no filme é relacionado ao chiqueiro da fazenda deles lá. O pai obriga ele a matar um cara que ele coloca uma máscara de porco e usa isso de analogia. E parece que quando ele é o assassino, no final ele usa aquela máscara de pele de porco todo cagada. E em todas essas cenas de viagens surreais, tem esse barulho constante de rugidos que chama, sei lá, de barulho de porco de fundo. E acho que todo o som desse filme é muito inquietante por causa disso. Eu só acho que às vezes o barulho de porco é tão alto que ele abafa algumas falas, então no começo, por exemplo, eu não conseguia escutar o que o pai estava falando pra ele porque tava esse ronco muito alto. E acho que toda essa temática de porco também pode ser relacionada a abatedouros e a prática de canibalismo da família. Essa coisa de abater humanos. O pai, inclusive, se refere à vítima que o filho vai matar como vai aprender a matar porco, menino. E isso, de novo, lembra o Massacre da Serra Elétrica, só que agora o filme original, porque ele faz umas analogias parecidas. A parte 2, que é sobre a mãe, muda um pouco o foco pro fanatismo religioso da mãe. O que é legal, porque no primeiro ato ela parece ser uma pessoa do bem, parece ser outra vítima do pai psicótico, mas nessa segunda parte, quando fica só ela e o filho, ela vira o vilão e você vê que na verdade ela era tão abusiva e perturbada quanto o pai. Só que, nesse caso, ela usa a religião de desculpa. Mas eu também acho que a transição entre essas duas partes é um pouco esquisita, porque a primeira parte apresenta vários personagens, e tem uma dinâmica familiar bem esquisita ali, obviamente. E quando tem essa passagem de tempo, não fica muito claro o que aconteceram com os personagens da primeira parte. Por exemplo, tem um irmão babaca que fica enchendo o saco do protagonista na primeira parte, que é levado embora por um padre ou alguma coisa assim, ele meio que só some do filme. A parte 3 é um filme de serial killer, que é bem esquisito e até um pouco sutil, até onde um cara com uma máscara de porco fudida na cabeça pode ser sutil, mas é porque, como eu disse, ele não mostra nenhuma morte explicitamente. O maior conflito aqui é uma mulher que o protagonista sequestrou, levou ela pra casa e aí ela descobre o corpo da mãe dele. Ela tenta fugir, mas ele persegue e mata ela depois. Mas tem uma cena mais pro final do filme que eu gostei bastante também, que mostra o fantasma, entre aspas, da mãe no protagonista, como ele tem essa coisa meio psicose de que ele já matou a mãe há muito tempo, mas ela continua aparecendo na cabeça dele pra criticar ele, e ele tem várias discussões com ela. São dois planos quase na mesma posição que alternam entre ele discutindo com a mãe imaginária e ele discutindo sozinho. Eu acho que funciona bastante, é um jeito bem visual de mostrar que ele tá tendo essa discussão na cabeça dele. E aqui eu volto também naquele lance dos monólogos. Cada parte do filme tá relacionada a um personagem que
nesse dado momento é o chefe da família, então quando eles têm esse plano longo com um monólogo, encaixa também um pouco com essa temática de canibal, porque nesse momento são eles que estão colocando comida na mesa da casa. Enfim, eu gostei de Cabrito, achei um filme bem esquisito, bem cru e talvez um pouco confuso também, mas eu achei ele bem diferente e me manteve entretido, e por isso eu coloco ele como notável.